Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Olá! Hoje a gente mergulha em algumas ideias do Fenomenologia do Fim, do Franco Bifo Berardi. Temos aqui um trecho do livro para discutir. A ideia é explorar o que ele pensa sobre como a nossa sensibilidade está mudando nessa era digital. E especialmente essa passagem que ele fala do modo conjuntivo para o conectivo. Importante dizer, né, que ele não está falando de fim do mundo, apocalipse, nada disso. É mais uma dissolução, assim, uma mutação profunda do humano. Ele olha para a Revolução Digital, lá dos anos 90, e como isso mudou a gente. O jeito de sentir, de perceber. Ele começou a escrever isso em 96, imagina, bem no comecinho da internet massiva. Bom, vamos lá. Berardi fala dessa mudança chave, sair da conjunção e ir para a conexão. Parece central na análise dele. Mas o que isso significa na prática? Ele até usa a metáfora do rizoma de Deleuze e Guattari, aquela rede que não tem centro, que vai se espalhando, associando isso à conjunção, essa lógica do mais aberta, que pode até mexer com a ontologia, com o que a gente entende por ser. Exatamente. E pegar essa diferença é crucial para entender o argumento dele. A conjunção, para ele, é sobre empatia. É interpretar o sentido, a intenção por trás, o que não está dito. É singular, sabe? É um ato meio criativo, único, que gera algo novo, sem um plano fechado. Pensa na analogia que ele usa de Tolstói. A guerra é imprevisível, depende do sentimento ali, do momento. Isso seria a conjunção. Já a conexão, bom, ela funciona diferente. É mais sobre se adaptar a regras, a uma sintaxe, a códigos. Tipo, como no xadrez, que tem regras fixas. A interação passa por interfaces, por automatismos. E essa transição, que a infosfera digital acelerou muito nos últimos, 30 anos, está, na visão dele, reconfigurando nossa experiência toda, o tecido social. Interessante essa distinção. Mas assim, pensando alto aqui, a conexão digital não poderia criar novas formas de empatia também? Tipo, conectar gente que está longe de um jeito que antes não dava. Como ele vê esse lado? É uma boa pergunta. Olha, o Bilfo não necessariamente nega que existam conexões úteis, claro, mas o foco dele é no efeito dominante dessa lógica conectiva sobre a sensibilidade. Ele argumenta que a velocidade, a abstração dessa infosfera, esse universo de transmissores digitais, interage de um jeito complicado com o nosso cérebro social. Aí ele aponta para efeitos que ele vê como patológicos mesmo. Pânico, superexcitação, hiperatividade. Ele menciona TDAH, dislexia funcional, essa sobrecarga de informação, saturação dos neurônios. É uma aceleração constante. Nossa. Ele até faz uma ligação disso com a história do uso de drogas, né? A cocaína para acelerar nos anos 70, 80. Depois a heroína para desconectar. E agora, essa era dos antidepressivos, estimulantes, Prozac, Ritalina, para modular o humor, a performance. Essa relação com substâncias é bem forte, né? E qual seria a consequência maior disso tudo para a nossa vida emocional, então? Ele sugere uma tendência para o aemocional, ou anafetivo, como ele diz. A beleza, por exemplo, ela pode se descolar do prazer dos sentidos, virar um jogo mais conceitual, sabe? Quase um gesto de dessensibilização. Uma dessensibilização programada quase. Isso. E os exemplos culturais que ele traz são muito ricos para ilustrar essa mutação. No Japão, ele fala do fenômeno hikikomori, aqueles jovens que se isolam totalmente. Talvez uma fuga, né? Uma adaptação ao estresse da competição. Ou a estética super flat do Takashi Murakami, que tem aquele brilho, aquela superfície lisa, uniforme, mas que talvez esconda uma depressão, uma solidão ali do nerd. Caramba! Na Coreia do Sul também. Um país super conectado, o alfabeto, o Hangul até facilita, né? Mas com índices de suicídio altíssimos. Bisufo levanta a hipótese. Será que tem ligação? Conectividade, perda de empatia, precarização do trabalho, desespero. A comunicação dominada pelo celular. A vida redesenhada artificialmente. E a arte reflete isso. Obras que falam da dificuldade de tocar, de ser tocado, como as da Eija Lisa Artila. Ou a separação entre linguagem e afeto na Miranda July.
A devastação social no dia Janquet. Esses exemplos são muito potentes. Parece um paradoxo, né? A gente está tecnicamente mais conectado do que nunca, mas talvez mais isolado afetivamente. Aquela anedota que ele conta do peixe falante no forno é muito boa. O peixe lá quase assado falando, senhor estudante, gosto de sal, me lembra algo, que calor. É uma imagem forte dessa alienação, né? De ser tratado como coisa, como dado. Exatamente. Essa metáfora do peixe captura bem essa sensação de ser um ser senciente, mas tratado como objeto a ser processado, descontextualizado. Alinha muito com a crítica dele à lógica conectiva. E isso leva a pensar sobre o corpo, a pele. Bifo vê a pele como nossa interface primeira, moldada pelo toque e carinho, mas também pelo sofrimento, pelas cicatrizes. A cultura sempre regulou o toque, né? E a infosfera, para ele, reconfigura como a gente percebe o corpo do outro, a proximidade. E ele ainda desafia a ideia da sensibilidade ser só passiva. Citando Paul Klee, ele diz que ela também é uma emanação, um fazer visível, não é só receber, é também projetar. Entendi. Então, para amarrar um pouco, a análise do Berardi é um alerta para essa mutação profunda na nossa sensibilidade. Uma mutação impulsionada por essa troca da conjunção empática, singular, pela conexão baseada em regras, interfaces, com impactos psicológicos, culturais, bem complexos. Sim. E deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Se essa conexão constante, essa abstração digital, tende a nos dessensibilizar, como ele sugere. O que fazer? Ele aponta caminhos, talvez. A poesia, a arte, até a ironia, como possíveis linhas de fuga, formas de resistir a isso. A tarefa talvez seja redescobrir, reinventar jeitos de ter conjunção e encontro empático, singular mesmo dentro dessa máquina conectiva toda. Fica a provocação, né? Como seria possível voltar a sentir o futuro e não só processar ele como mais um dado?